criar essa disciplina diária de conectar o coração do homem a Deus através da sua palavra, através da ministração da palavra. Criando essa rotina espiritual que fortalece fé, molda o caráter, estabelece homens firmes, guiados e aliados com a lei moral de Deus. Ou seja, homens que estão transformando o seu caráter. Homens que antes aquela mentirinha era normal, já incomoda o coração. Diz que eu não estou quando alguém liga. Eu ligo depois. Faz um mês que essa ligação que você disse que ligaria depois continua aí para ser ligada e nunca ligou. Um homem que não honra os seus compromissos, deve, não justifica. Não tem problema nenhum se você está devendo a alguém. O problema é você dever e não dar uma ligação. Mas eu tenho vergonha. A vergonha maior é você não ligar. Essa é a vergonha ainda maior. Então, o Homens 365, ele nasceu com esse intuito de forjar o caráter do homem, de transformar o homem em um cabeça da casa de honra, que dá direção à sua casa, dá direção à sua família, que a sua mulher e seus filhos... A Bíblia diz que por conta de uma mulher sábia dentro de casa, os líderes, os reis, destacarão esse homem nas esquinas. Então, meu irmão, cuide bem da sua esposa, cuide bem de seus filhos, e seja esse homem que é o cabeça, a cobertura, é o guarda-chuva da sua casa, no nome de Jesus. Nós somos da Comunidade das Nações, mas não carregamos aqui uma bandeira de igreja. É tanto que mais de 20 pastores ministram aqui, alternando no Homens 365, de várias denominações diferentes. São 101 denominações presentes aqui no Homens 365. É um privilégio. Eu sou Juvencio Salles, casado com a Brena Leoa, pai da Sara, filha da Promessa, pai da Sofia, a filha do Milagre. Quem vai ministrar a palavra hoje é o pastor Adalto Reis. Pastor, que o Espírito Santo de Deus te cubra, te traga uma palavra que entre nos nossos corações e que nos leve a tomar decisões de mudanças de vida. Uma fé, gera em nós uma fé consciente, uma fé responsável, que traga discernimento e entendimento para nós. O senhor tem de 20 a 25 minutos para ministrar a palavra e concluir com oração. 6h30, você pode estar deixando a sala para deixar seu filho na escola e trabalhar. Mas se puder ficar, nós ficamos mais 5, 10, 15 minutos comentando a palavra ministrada, contando testemunhos. Algumas confissões públicas temos também aqui no grupo. Tem sido um momento muito nobre. Pastor Adalto Reis, a sala está com o senhor. Irmão Juvencio, antes que o preletor venha trazer nossa palavra, por aí, pastor Adalto Reis, e pedir a orientação de todos, pois eu pretendo fazer uma viagemzinha agora para iniciar o dia, agradecendo a Deus pelo sono reparador. Alguém pode me ajudar aí? Pô, pode me ajudar? Pastor Adalto Reis aí na fila, na lista. E aí possamos fazer uma oração. Eu vou estar... A paz do Senhor, amém? Opa, ele apareceu aí. O senhor está sem áudio, fazer pastor. Ai, não, sou eu que estou sem... Para pedir uma oração. Eu já venho ministrando a palavra. Ele vai viajar, o senhor vai viajar agora, né? Desculpa, eu estava sem o retorno aqui, eu estava atrás do senhor e não estava escutando. Meu Deus, cadê o pastor? Pode ficar à vontade, pastor, a sala está com o senhor. Pronto, eu quero começar orando pelo irmão Vanderlei que pediu oração. Em seguida, eu vou ler o texto. Pai amado, Deus querido, te apresento teu servo que vai estar numa viagem agora.
Que a tua graça seja sobre a vida dele, guardando, livrando de todo mal. Acompanhe ele, Senhor, nessa caminhada. Que o Senhor seja com ele em todo o tempo, trazendo paz e segurança, livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe e tenha abençoado. Pastor, o senhor me dá licença só para a gente alinhar, porque existe ordem e decência na nossa programação, tá? Então, quem quiser se manifestar no microfone, precisa levantar a mão e ter a permissão de falar, para não atrapalhar o rito. Nosso tempo aqui é muito curto, né? O pastor só tem de 20 a 25 minutos para ministrar a palavra. Então, vamos seguir aí o rito do Homens 365. Obrigado, Amém. pastor. A sala está com o senhor. Amém. Salmo 26 é o salmo do qual nós vamos ministrar nessa manhã. E me chama a atenção esse salmo. O salmista, os seus salmos é de oração, é de adoração, é de cânticos, mas esse salmo me chamou muita atenção quando eu li ele ontem, quando eu reli. É muito forte, porque o salmista começa o salmo fazendo um pedido audacioso. Ele diz assim: julga-me, ó Senhor, pois eu tenho andado na minha integridade. Eu tenho confiado também no Senhor sem vacilar. Examina-me, ó Senhor, e prova-me, sonda-me a mente e o coração, pois o teu amor está sempre diante dos meus olhos. E tenho andado na tua verdade. Não me assento com homens falsos e nem me associo com os hipócritas. Tem alguém que está com o microfone ligado aí. O salmista começa o Salmo 26 fazendo um pedido audacioso. Ele diz: julga-me. Quem aqui tem essa disposição de dizer: julga-me, Senhor? Julga a minha vida. Julgue a minha integridade. Julgue o meu caráter, a minha verdade. Davi não está alegando perfeição. Ele não está dizendo que é a melhor pessoa do mundo. Ele não está dizendo que não erra, mas ele está trazendo uma lealdade exclusiva. Ele está dizendo, embora eu erre, embora ele erre, o seu coração está encorajado no lugar certo. Será que nós temos hoje, nessa manhã, disposição de orar, igual Davi orou, dizendo: julga-me, Senhor. Julga a minha vida. Julgue a minha integridade. Eu tenho andado integridade diante de ti. A palavra integridade significa inteiro. Davi está dizendo: eu não sou perfeito, mas eu tenho procurado ser inteiro diante de ti. Eu tenho procurado estar na tua presença, eu tenho procurado andar em verdade diante de ti. Ele diz assim: sonda o meu coração e a minha mente. Davi pede que o Senhor o conheça, não de forma exterior, mas interior, na sua intimidade. Ele está dizendo: sonda o meu coração. É muito fácil que a gente consiga transparecer algo que não é, mas o Senhor é aquele que sonda o nosso coração. É muito fácil que alguém olhe para nós e diga assim: esse cara é um homem de Deus, ele se veste como um crente, ele parece crente, mas é no íntimo que o Senhor nos conhece. A verdade dói, mas a máscara mata. Deus não nos chamou para viver uma vida de aparência. Deus nos chamou para viver uma vida de integridade, de justiça, de retidão. Deus não procura pessoas perfeitas. Deus não está procurando pessoas que não errem. Ele está procurando pessoas sinceras. Pessoas que digam assim: eu tenho mandado de verdade diante do Senhor. Quem anda em integridade não precisa de boa memória. Quem precisa de boa memória é quem tem uma vida de mentiras. Porque quem tem uma vida de integridade, irmão, só precisa continuar vivendo para a glória de Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão querendo chamar muito a atenção de quem está fora. Mas é no seu íntimo, no seu relacionamento particular, na sua casa. Não tem pessoas que todo mundo gosta dele, menos a esposa e os filhos.
Todo mundo acha ele a pessoa mais bacana da história. Ele é o carisma da igreja, ele é o cara do trabalho, mas quando ele chega em casa, a família não consegue enxergar nele, porque a família conhece ele de uma forma que os colegas não conhecem. Deus nos chama para viver uma vida por inteiro. Deus não quer você pela metade. Deus quer você por inteiro. Não é uma aparência que Deus espera de nós, mas é uma verdade. Davi está nos ensinando aqui a levantar o altar da integridade, ser íntegro diante do Senhor, íntegro diante dessa sociedade corrompida, íntegro diante dessa sociedade perversa que nos conduz ao engano, ao erro, ser diferente para a glória de Deus. O salmista, no versículo 4 e 5, ele diz assim, não me assento com homens falsos e nem me associo com os hipócritas. Eu aborreço a congregação dos malfeitores. Eu recuso-me a sentar com os ímpios. Davi entende que a santidade é influenciada pelas conexões. Ele entende, olha, ele reconhece que se assentar com os hipócritas vai lhe trazer resultados negativos. Com quem você tem se relacionado? Você é resultado das mesas onde decide sentar. E é tão sério isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 5, no versículo 11, ele diz assim, não vos associeis com aquele que dizendo ser irmão for devasso, mentiroso, bebarrão, falador, com os tais nem sente na mesa, porque mesa é comunhão. Quando você senta na mesa do ímpio, você está concordando com ele, você está se alinhando com ele. Pastor, mas Jesus andava com o pecador. Não, o pecador andava com Jesus. Era o pecador que andava com Jesus para uma transformação. Uau. Cuidado com as suas conexões, cuidado com os seus relacionamentos, porque você é resultado da mesa onde decide sentar. Não dá para voar como águia, ciscando como galinha, ciscando com os hipócritas, concordando com eles. Você pode até sentar na mesa do pecador, mas é para tirar o pecador dessa mesa, colocar ele na sua mesa, na mesa da comunhão, na mesa da santidade, na mesa da integridade. Você pode até ir lá na mesa dele, trazer ele a comunhão com o Senhor, porque sua comunhão determina a sua unção. Olha, se você começa a andar com alguém que não tem unção, que não busca Deus, que não se relaciona com Deus, você vai transmitir algo para ele ou você vai absorver algo dele. Sua comunhão determina a unção que você tem. Quem anda com o mundo perde passos do céu. Davi está dizendo, eu não me assento com ele, Senhor. Tu conhece a minha integridade. Eu não me relaciono com quem não se relaciona com o Senhor. Eu não tenho comunhão com quem não tem comunhão com o Senhor. É isso que Davi está dizendo. Olha, eu tenho preservado a minha integridade e eu evito participar da congregação dos malfeitores. Eu me recuso a sentar na mesa deles. Que mesa você tem sentado, o qual o Senhor não sentaria? Não sente em mesa que o Espírito Santo não senta. Não participe de reuniões que o Espírito Santo não participa. Tome muito cuidado com as mesas que você tem sentado. Tome muito cuidado com seus relacionamentos, porque os seus relacionamentos revelam só o seu caráter. Os seus relacionamentos revelam os seus caráteres. Por isso que Davi vai dizer assim, eu amo estar na tua presença, Senhor. Eu amo estar com o Senhor. E Davi reconhece que não é perfeito, ninguém está falando de perfeição, ninguém está falando aqui em ser melhor do que alguém, ser melhor do que fulano, não. Ele está dizendo, comunhão é algo sério. Comunhão é algo muito sério. A mesa é um lugar de comunhão. Jesus sempre sentava à mesa com seus discípulos. A mesa era um lugar onde eles mais se encontravam.
porque ali eles conversavam sobre o reino de Deus, sobre a vida deles, eles comiam junto, eles compartilhavam experiências. Com quem você tem sentado, irmão? Quem você tem colocado na sua mesa? Ou em qual mesa você tem feito parte? Porque você é resultado das mesas onde decide sentar. Tome muito cuidado. Davi, ele diz assim, eu lavo as minhas mãos em inocência e caminho em redor do teu altar. Ele declara, eu amo a tua habitação, Senhor. O segredo da resistência de Davi aqui não era a sua força. Não é porque Davi era um bichão, não. O segredo aqui era a presença de Deus. Ele está dizendo, não importa o quanto eu erre, eu sei que a tua presença é o meu lugar de refúgio e de descanso. Davi está dizendo, eu amo estar na tua presença. No versículo 6 ele diz assim, ó, lavo as mãos na inocência e assim ando, ó Senhor, próximo do teu altar. Ele está dizendo, eu lavo as minhas mãos para me aproximar de ti. Eu me aproximo de ti em oração. E a prova de que Deus não espera que você seja perfeito para andar com ele, é que lá em Gênesis 17, Deus diz assim para Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. A pureza é o subproduto da adoração e não o esforço do braço humano. Entende? Uau. Olha, onde você tem gastado o seu tempo revela realmente quem você ama. Onde você tem gastado seu tempo. É por isso que, às vezes, tem homens que gostam de estar mais com os amigos do que com a esposa. Por quê? Porque os amigos não conhecem suas falhas. Porque os amigos não vão cobrar perfeição. Porque os amigos conhecem um lado da pessoa. Não conhece por inteiro. A esposa conhece a sua brutalidade. A esposa conhece suas ignorâncias. Sua esposa conhece a rebeldia, que na igreja você é uma coisa, mas em casa você muda totalmente. O Senhor, ele sonda o teu coração. Se a gente não ama a casa de Deus mais do que os banquetes do mundo, nossos pés vão vacilar. Entende? Eu não amo mais a presença de Deus, o salmista Davi vai dizer assim, olha, alegrei com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. A satisfação de Davi era a presença de Deus. A satisfação de Davi era ter uma vida de adoração ao Senhor. Onde você tem gastado o seu tempo? Com quem você tem realmente dedicado sua vida? Será que é só ao trabalho? Será que é só aos amigos? Será que você tem tanto prazer de Deus como tem de um passeio com os colegas? Com quem você ama estar, revela muito o seu coração. Com quem você se relaciona, revela muito quem é Deus para você. Porque quem ama o Senhor não senta em qualquer lugar. Quem ama o Senhor tem zelo dele. Tome cuidado nos lugares que você tem sentado. Tome cuidado nos ambientes que você tem visitado. Pergunte se o Espírito Santo pisaria nesse lugar. Não ande em lugares que o Espírito de Deus não anda. Não ande em lugares que Deus não está lá. Pés em lugar plano significa firmeza. O salmista termina o salmo com uma declaração de confiança. Ele diz assim, olha, enquanto o ímpio tropeça em terrenos escorregadios, aquele que confia no Senhor está firme. Quem confia no Senhor não vive escorregando. Tem gente que a vida dele é escorregar. Tem gente que a vida dele é tá desviando. Ah, eu caí aqui, eu caí de novo. Tem gente que cai de novo no mesmo pecado. Se tornou rotina na vida dele aquela prática. E o salmista está dizendo, olha, eu tenho os pés firmes no Senhor. A integridade é o chão que sustenta sua queda quando o mundo tenta te empurrar. A sua integridade. Eu acho lindo quando o texto fala de Noé.
que quando Deus está decidido destruir a humanidade, Deus olha do céu e vê um homem que achou graça diante dele. Deus precisa olhar do céu e olhar homens íntegros. A fidelidade a Deus no secreto é o que garante a sua estabilidade em público. A sua fidelidade a Deus em secreto vai garantir a sua estabilidade em público. Quando Deus olha do céu e ele vê um homem diferente, e o texto vai dizer assim, ó, e Noé era um homem justo e íntegro, porque andava com Deus. O salmista está dizendo isso, que o andar com Deus é que faz a diferença na nossa vida. Andar com Deus é o diferencial na nossa vida. Com quem você tem se relacionado? Viver o Salmo 26, como está aqui, é escolher a aprovação de Deus em vez de aplausos de homens. É entender que é melhor estar sozinho no altar de Deus do que acompanhado no abismo. É melhor estar sozinho no altar do Senhor, chorando, buscando, pedindo. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, eu trabalhava num grupo de teatro, e eu aceitei Jesus, a primeira coisa que eu fiz foi cortar meu cabelo. Eu queria demais me parecer como um crente, como alguém da Assembleia, e eu comecei a usar calça, eu já não usava mais calça, mas quando eu me reconciliei, eu comecei a usar calça, comecei a usar blusa manga comprida. Então, naquela época tinha muito disso, né? E eu cheguei no grupo de teatro, lá no Teatro José de Alencar, e eu vi aqueles que se diziam amigos dizer, agora é pastor, agora ele é santão, agora ele é isso, agora ele é aquilo, agora ele é melhor do que nós. E eu entendi que aquele ambiente não me pertencia mais. Uau. Eu entendi que eu não tinha mais paz ali naquele lugar, porque aqueles que se diziam meus amigos, quando eu errava, me aplaudia, mas agora que eu decido acertar, eu sou criticado. Eu entendi que eu precisava de um novo ciclo de amigos, porque a minha vida tinha mudado e automaticamente o ciclo de amigo muda. E eu quero dizer para você aqui, para concluir, Deus não examina o seu currículo, ele examina a sua consciência. Deus não quer saber sua formação, Deus não quer saber se você é advogado, se você é juiz. Ele examina o seu coração. A integridade pode te custar amizades. E você está disposto? Mas se eu perder a minha amizade com os amigos lá fora, por causa do reino, eu ganharei amizade com o Pai. Eu terei intimidade com o céu. Não troque uma herança eterna por uma aceitaçãozinha passageira. Nós temos essa preocupação de querer a aprovação dos amigos. Nós temos essa preocupação de querer a aprovação das pessoas. Ei, você precisa buscar a aprovação de Deus. Busque a aprovação do Senhor. Porque se tiver que perder tudo, perca. Não troque a sua herança eterna por uma aceitação passageira. Bom é estar com o Senhor. O salmista Davi nos ensina nesse salmo que nós precisamos viver uma vida de integridade. Nós precisamos buscar viver uma vida de justiça e retidão. Será que nós temos buscado isso? Será que os nossos parentes mais próximos, aqueles que conhecem a nossa vida, podem testemunhar o nosso respeito? Será que a tua esposa pode testemunhar a sua integridade, a sua honestidade? Será que os seus filhos conseguem ver Deus em você? Será que eles conseguem ver Deus através da tua vida? Será que eles conseguem enxergar a grandeza do Senhor em você? Ou você só consegue ser uma boa aparência fora de casa? Um homem íntegro, ele é inteiro. E assim como ele é em casa, em retidão e verdade, ele é na rua, em retidão e verdade.
O Senhor não examina o seu currículo, Ele examina o seu coração. Eu quero orar pela tua vida, agradecendo aqui por essa oportunidade. Eu sou o pastor Adalto Reis, estou pastoreando aqui na cidade de Crateús há 2 anos, um grande desafio. Sou esposo da missionária Carla e pai da Sara, e sou um privilegiado em servir ao Senhor. Quero orar pela tua vida. Amém. Pai, abençoe cada um dos homens que aqui estão, trazendo graça e paz sobre a vida deles, abençoando, guiando eles em todo o tempo, para que eles venham ser inteiros, para que eles não venham ser no Senhor só pela metade, para que eles não venham ser só aquilo que convém. Tira de nós aquilo que não te agrada, tira de nós aquilo que não convém de ti, dá-nos um coração justo e reto e quebrantado. Nos ensina a viver uma vida de verdade no Senhor. Ainda que nós viemos perder algo, ainda, Deus querido, que nós venhamos ser rejeitados pelo mundo, não tem problema. Bom é estar na tua presença, Senhor. Bom, Senhor, é participar do teu banquete. Bom é estar na mesa com o Senhor. Pai, tira de nós o que não vem de ti. Tira de nós aquilo que nos afasta de ti, Pai, e dai-nos um coração justo e íntegro para a glória do teu nome. Senhor, vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho de justiça e de verdade, porque quem anda pela verdade não precisa ter uma boa memória. Quem anda pela mentira precisa ficar pensando como justificar-se. Mas nós andamos na tua verdade, Senhor, e amamos a tua justiça. Abençoe a nossa casa, os nossos filhos. Abençoe, Deus querido, as nossas finanças e o nosso relacionamento com o Senhor. Cresça em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos. É um prazer. Para você, meu irmão, diz um amém aí. Amém, amém, pastor Adalto. Amém, amém. Obrigado, pastor Adalto, pela palavra abençoada. Amém. Amém. Que palavra poderosa. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu fico, pastor Adalto, o senhor hoje, o que é que eu vejo assim, né? Porque os pastores no culto de domingo é um culto familiar. E aqui o pastor tem a liberdade de falar para homens, né? E a gente pega uma palavra dessa, Salmos 26, que fica o dever de casa aí para você ler o Salmo 26 aí em casa, né? É uma palavra de confronto, irmão, da nossa posição de homens, né? Aí o pastor começa a trazer alertas. Qual é o seu comportamento com os amigos e qual é o seu comportamento dentro de casa? Qual é o seu comportamento da igreja, seu comportamento dentro de casa, com sua esposa, com seus cônjuges, com seu cônjuge, né? Então, eu fico muito feliz, assim, com essa liberdade que o coração dos pastores que ministram aqui hoje, né, tomando como exemplo aí a palavra do pastor Adalto Reis, que é uma espada, meu irmão, que entra no teu coração e no meu coração, né? É uma palavra que ela vem como uma lâmina mesmo, para dividir espírito e alma, né? Porque as coisas espirituais são discernidas pelo espírito, as carnais pela carne, né? Em que mesa você está sentando? Meu Deus, a mesa que você senta, ela vai te influenciar nas suas decisões, né? Eu queria aqui fazer só uma atividadezinha aqui rápida para nós, para que a gente fique com isso dentro da nossa mente. Pode abrir, eu queria geral mesmo, a gente tem aqui 123 homens na sala. Abre teu microfone aí, meu irmão, por favor. E eu vou falar a frase, você vai repetir, não tem problema, todos falem ao mesmo tempo, essa é a intenção, tá? Então pode abrir teu microfone aí. Amém. Julga-me, Senhor. Julga meu caráter. Julga meu caráter.
Julga minha integridade. Julga meus comportamentos. Julga minhas palavras. Julga minhas palavras. Julga meu coração. Julga meu coração. Limpa meu Julga coração. minha intimidade. Identidade. Amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, essa foi a oração mais sincera, assim como o salmista Davi fez na vida dele, nós, como homens, fizemos para alimentar os nossos corações, dando plena liberdade a Deus, ao Eterno, ao Todo-Poderoso, ao Adonai, de sondar o Espírito Santo está no coração de Deus, sondar o nosso coração para mostrar os caminhos que estamos falhando com a nossa integridade, que nós não estamos sendo retos, que nós estamos sendo falhos. Meu Deus, quantas mudanças acontecerão aqui por conta dessa oração, por conta dessa ministração hoje, por conta da palavra traga pelo pastor Adalto Reis. Gratidão, pastor, pelo seu coração, gratidão por estar conosco, e tenha sempre essa liberdade, pastor, porque aqui o senhor está falando de homem para homem. O senhor não está no púlpito da igreja, aqui o senhor pode apertar o nó, né? Aqui o senhor pode ser mais cirúrgico, aqui o senhor pode confrontar, porque é uma palavra de homem para homem. Não é uma palavra de homens para meninos. Os meninos vão sentir dores, vão sair da sua zona de conforto. Mas os homens que ouvem uma palavra dessa irão se alegrar, porque irão se ver, irão se enxergar aonde eles já estão e o que eles já conquistaram na sua posição de sacerdote da sua casa, na sua posição de sacerdote do seu lar. Fala, Eliabe. Levantou a mão, irmão. Não, Ju, é só para informar que o Vanderlin tá levantando a mão aí, que ele tá levantando a mão no vídeo. Tá, Vanderlin, algum comentário sobre a palavra, tá, irmão? Pode falar. Glória a Deus, graças a Deus, aos nossos recursos de internet, que é uma bênção para todos nós. Gostaria muito de dar um abraço do irmão Adailton, hoje ainda, na sua casa. Com fé em Deus e a bênção dele, a permissão dele, já estou viajando, mas não parei da minha live, não saí, a internet não cortou na estrada, eu estou viajando já, com fé em Deus. Que todos Amém. se sintam abraçados. Desculpa, o irmão Juvencio não viu no momento que eu estava com a mão levantada e pedi permissão, e o pastor Dailton permitiu e orou por mim, pela minha viagem e por todos. E continuemos em reverência, em ordem e decência, e se eu concordo contigo, o homem tem que honrar seus compromissos, e o bom seria que não ficasse devendo nada a ninguém, segundo o irmão Paulo. Não é ficar devendo nada. E quando ficar, dê uma satisfação, não se esconda, não fique atrás do telefone, dizer que eu não estou, não sei, não quero, ou então não vou lhe pagar. Honre os seus compromissos. Quando for fazer alguma coisa, faça uma planilha para saber se vai honrar os seus compromissos, para não dizer, o tolo não terminou a sua obra, nem fez o que devia fazer. O homem de Deus, um servo de Deus, ele tem que se honrar, no deitar, no levantar, no agir, no fazer e no falar. Amém. E assim eu agradeço ao... Não pretendo mais sair. Depois eu quero falar com o irmão Juvencio, para a gente... Eu estava falando com a minha psicóloga ontem a respeito da minha vida pessoal e espiritual. Ela falou, meu irmão, tome uma decisão correta, não troque a sua salvação por um prato de lentilhas. Isso é que o ser humano, para todos nós, devemos entender. E viver em paz, ande na presença do Senhor e será uma bênção. Parabéns, irmão, parabéns a todos. Adail, Reis, ministrou a palavra muito bem, muito obrigado e continue orando por nós. Estou viajando e pretendo voltar para a outra viagem também. Fique em paz, um bom dia.
Amém. Pastor Gabriel, o senhor levantou a mão, pastor Gabriel? Pastor Gabriel? Ok, meus amigos. Está sem áudio, Gabriel. Amém? Amém? Amém. Amém? Diga lá, meu amigo. Primeiramente, quero agradecer a Deus, né, por esse momento oportuno e pela essa palavra abençoada, né, do nosso pastor aí, Adalto Reis, né, que trouxe para homens, né, que estão compromissados com Deus, né? E aqui eu vejo esses homens, né? Porque senão não estava aqui na sala, né? Apesar de eu na correria desses dias, não deu para participar todos os dias, mas eu estava acompanhando pela live também, pelo YouTube, né? Mas eu quero frisar aqui, pastor, em relação à sua colocação, aqui no 26:4, né? Não me tenho assentado com homens vãs, nem converso com os homens dissimulados, né? Então, eu vejo que Deus, na verdade, ele está à procura de homens segundo o coração dele, né? Mas como é que eu sou segundo o coração dele? Ele está falando em relação segundo o coração dele, porque Davi, nós sabemos que Davi teve uma queda feia, né? Mas o que me chama a atenção é quando o arrependimento dele, né? O nosso arrependimento genuíno com Deus faz de nós o homem segundo o seu coração. Como? É quando você reconhece, é que você precisa de Deus, é quando você tem o prazer, né? No Salmo 122, né? Tem um prazer de estar na sua casa, na igreja, buscando a Deus, né? Nós estamos aqui em Caucaia, metrópole, num desafio, vindo parar para cá, num desafio de levantar aqui a obra do Senhor. Está sendo levantada, né? E eu vejo que é o amor de Deus que nos impulsiona a fazer isso. Amém? Então eu vejo Amém. que cada um que está aqui hoje não se limite, não se limite, não se limite, porque muitas das vezes Deus ele quer usar cada um, mas muitas das vezes nós embarreiramos, nós mesmos embarreiramos. E eu vejo que Deus hoje ele quer romper essa barreira, essa muralha, e ele quer ser seu amigo. Amém? Que Deus Amém. abençoe a todos. Obrigado, Abençoado pastor. em nome de Jesus. Rômulo Salles, para a gente finalizar aí, meu amigo. Vamos lá. Tá me ouvindo? Muito bem. Só para finalizar, enquanto o pastor Adalto estava falando sobre não sentar na mesa dos escarnecedores, toda hora ficava vindo na minha cabeça, estamos falando de não sentar em algum lugar, mas nós estamos sentando na mesa dentro de casa com os nossos, com os filhos, com a esposa, tendo um tempo de comunhão adequado, onde nós estamos lendo a palavra. Então, o que não fazer ficou bem claro, mas o que fazer está sendo feito? Porque hoje o que eu penso é, no dia da salvação, no dia da salvação que estiver diante do Pai, no juízo, e ele perguntar, filho, parabéns, você converteu muitas almas para Cristo. Estou vendo aqui seus amigos, estou vendo aqui a igreja que você frequentava, mas cadê tua esposa? Mas cadê teu filho? Aqueles que eu confiei a ti, que era para tu ter guardado, protegido, provido, ter sido rei, ter sido sacerdote, ter sido profeta verdadeiro. Cadê eles? Por que deles, que era para ter cuidado primeiro, tu não cuidou? Então, eu faço a reflexão para minha vida, fico toda hora refletindo. Deus, eu estou cuidando primeiro daqueles que tu me confiou. Eu estou cuidando primeiro da coisa mais importante que tu me confiou, do teu projeto mais lindo que é a família. Então, essa reflexão que eu faço para a minha vida, eu compartilho com vocês. Será que nós estamos cuidando do nosso primeiro ministério?
Amém, meu irmão. Boa, excelente reflexão. E eu finalizo aqui, são 6h41, eu finalizo aqui deixando essas pérolas aqui do pastor Adalto Reis para nossas vidas. Deus quer seu coração em todos os lugares da sua vida, meu irmão. A mesa que você senta tem influenciado seus comportamentos. Aí eu trago o comentário do Rômulo. Você, na mesa da sua casa, você tem influenciado sua esposa e seu filho, sua filha? Era o pecador que andava com Jesus para ser transformado, e não Jesus que andava com os pecadores. Uau, que chave poderosa. Você não consegue ser águia, ciscando como galinha. Essa metáfora é poderosa. Não sente em mesa onde o Espírito Santo não habita. Uau! O Espírito Santo, ele habita em nós, ele habita dentro dos homens que confessaram o dia Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Os seus relacionamentos revelam o seu caráter. O pastor Adalto Reis trouxe chaves poderosas. A mesa é lugar de comunhão. A pureza é o subproduto da adoração. Meus amigos, muito obrigado, gratidão, dia de vitória, uma semana abençoadíssima e hoje decisões tomadas, que o teu dia seja o melhor dia da tua vida até então, que as suas conquistas estejam diante de ti, você vença, supere, pise na terra prometida, pise em algo que o Senhor te prometeu, vença os teus gigantes hoje, meu irmão. Deus te abençoe grandemente e amanhã nos vemos aqui no Homens 365, no nome de Jesus. Gratidão, gratidão, gratidão. Até a tarde, Fabrício. Obrigado. Amém, obrigado. Amém, amém. Obrigado, Juvencio.